Recebi com surpresa e preocupação a notícia da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Roberto Jefferson tem se notabilizado no Brasil nos últimos tempos como uma voz firme na defesa do conservadorismo e na defesa de seus valores. Algumas vezes essa defesa conflita com posturas de pessoas e instituições e certamente que isso obviamente desagrada, mas é preciso que seja feita porque vivemos tempos difíceis em nosso país. Não conheço dos autos do inquérito no qual foi decretada a prisão e também não examinei o pedido em si com seus fundamentos e eventuais documentos que o instruiu. Por isso não quero fazer aqui nenhum juízo de valor definitivo sobre este caso, mas não poderia deixar de manifestar a minha preocupação diante de posturas anteriores do Supremo Tribunal Federal, especialmente no inquérito das fake news, do qual eu tenho sido bastante crítico, porque não vejo cabimento algum para a sua existência, pelas suas razões que já expus em outras ocasiões. Nesse caso específico, me parece que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não teria sequer se manifestado, o que é ainda mais preocupante. Sobre o ex-deputado Roberto Jefferson, que tenho acompanhado dele pela imprensa nos últimos meses, fica, ao meu ver, no campo da liberdade de opinião, liberdade de expressão, seja ela política, ideológica ou filosófica. Daí a dar uma interpretação jurídica ao artigo 142 da Constituição Federal, por exemplo, obviamente que não é crime. Vamos criminalizar a opinião de que as Forças Armadas são um poder moderador? Expressar insatisfação com os poderes e instituições da República também não é crime. Por exemplo, manifestar-se em desfavor do presidente da República ou contra um parlamentar da Câmara ou do Senado Federal, está tudo certo? Isso pode. Bom, se queremos discutir os limites da liberdade de expressão, que o façamos, obviamente, desapegados de paixões e de preferências. Preciso, portanto, se analisar com o devido cuidado e rigor se o que está sendo considerado possíveis crimes pelo líder partidário Roberto Jefferson está ou não apenas no campo do seu direito de livre manifestação do pensamento, que é uma garantia constitucional que todos devemos prezar, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Precisamos, com todas as forças, preservar as liberdades e as garantias fundamentais, sem as quais não existe um Estado democrático de direito. Hoje a gente tem o depoente Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Agora há pouco ele falou aqui com a imprensa, disse que não participou de nenhuma negociação. Qual a expectativa do depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para hoje? E o que o senhor achou do que ele falou agora há pouco à imprensa? Olha, eu acho que é mais uma etapa dos trabalhos da CPI, um depoimento importante, porque esse depoimento nasceu justamente de uma denúncia feita por um outro colega deputado federal, que foi o deputado Luiz Miranda, quando esteve na CPI junto com seu irmão, fez todas aquelas acusações envolvendo esse contrato e fez a citação do nome do líder ex-ministro Ricardo Barros. Eu acho que hoje é uma oportunidade dele falar à CPI, enfrentar os fatos e apresentar as provas que ele queira apresentar. Se por um lado aquilo que o deputado Luiz Miranda apresentou não teve evidência, não teve provas, mas deixou o assunto no ar, deixou a suspeita no ar. Então, é natural que, com a denúncia feita na CPI naquele primeiro momento, tenha a contradita do deputado Ricardo Barros. O próprio Ricardo Barros pediu que a CPI o ouvisse. Demorou até tempo demais para que ele fosse ouvido aqui, mas hoje é o dia, ele será ouvido, vai ter a oportunidade de apresentar algumas informações que de repente estejam ali no campo da interpretação. O que eu tenho ouvido nessas falas todas é muita contradição. Uma hora fala de um jeito, outra hora fala de outro. É preciso encontrar
né, um ponto comum, né? O que disse o deputado Luiz Miranda ao presidente, o que o presidente teria dito a ele e o que de fato aconteceu. A verdade está no meio disso tudo. Agora, o deputado Luiz Miranda esteve na CPI, deu um depoimento aqui e depois deu depoimento à Polícia Federal. Esse depoimento oficial, o que diz ele? Quais são os termos desse depoimento? E o que a CPI ou o que as narrativas estão passando para fora? Hoje é a oportunidade da gente poder questionar o deputado Ricardo Barros sobre pontos específicos daquilo que foi dito na CPI, daquilo que foi dito na Polícia Federal, para que haja o esclarecimento de todas as dúvidas por parte da CPI. Eu acho que nós estamos diante de muitas narrativas e poucas evidências. Até agora, a CPI tem trabalhado muito em cima de narrativas, mas não consegue apurar as provas, não consegue apresentar as evidências. Isso não é bom, isso é muito ruim, porque o trabalho da CPI, ele é bem feito e produz resultado satisfatório quando você tem como objetivo apurar os fatos e coletar as provas, e não apenas produzir narrativas. Narrativas não são provas. Narrativas podem até servir a um propósito político eleitoral, mas do ponto de vista da valoração probatória, o que vale são os fatos, são as evidências, e isso até agora nós não conseguimos identificar em nenhuma das acusações feitas no âmbito da CPI. Obrigada, senador. Que naquela reunião com Luiz Miranda, o presidente fez uma pergunta e não uma afirmação sobre o nome dele. Eu queria uma avaliação do senhor sobre por que o presidente não trouxe esse fato, não comentou isso até agora, que fez uma pergunta e não uma afirmação. Eu acho que o jogo da CPI sempre foi tentar arrastar o presidente para um debate político. Alguém tem dúvida de que a CPI tem sido um palco de antecipação do jogo eleitoral? Porque investigar de verdade eles não querem. Não querem investigar, querem apenas envolver o presidente em narrativas. Eu acho que o presidente da República não tem que se envolver nisso. O governo realmente falou, o governo já se manifestou sobre isso, confirmou que o presidente recebeu o deputado e seu irmão, confirmou a conversa e disse quais foram as providências tomadas. Agora, tentar trazer o presidente, né, para um debate como esse, com todo respeito, é criar crise onde não precisa ter crise. Nós já temos desafios demais para o Brasil. Vencer uma pandemia, vencer crise econômica, preparar o Brasil para o pós-pandemia, tudo isso são desafios que estão na agenda do governo. Não tem que tentar pautar as falas do presidente. Agora, quem acusa tem que apresentar as provas. Essas provas foram apresentadas? Até agora não. Então é preciso que nesse depoimento você coloque o que foi dito na CPI pelo deputado Luiz Miranda, o que foi dito na Polícia Federal e colocar frente a frente as versões, para ver se param de pé. Esse ponto que o deputado Ricardo Barros mencionou agora há pouco, é um ponto que eu acho importante esclarecer no âmbito da CPI, porque é um ponto de contradição. E numa investigação como essa, se você não tem a prova material, tem apenas a chamada prova testemunhal, né? A prova testemunhal é uma prova que ela não tem caráter absoluto. Então você tem que levar em consideração o nível de consistência que ela tem. Aí alguém que dá uma versão num ambiente, dá outra versão em outro ambiente, qual o nível de confiança você pode atribuir a esse tipo de prova? Por isso é importante ouvir todos. Mas eu repito a você, eu acho que a CPI está caminhando para um ponto em que o G7 vai ter que fazer uma escolha. Ou encerra e tenta produzir um relatório a partir do que já foi apurado até agora, e aí vai ser uma CPI que termina em pizza. Por quê? Porque investigação para valer não estão fazendo. Não querem investigar o que aconteceu no consórcio Nordeste, não querem investigar o que aconteceu em Santa Catarina, no Pará, o próprio Amazonas. A investigação foi aprofundada no Amazonas? Não foi. Foi uma investigação superficial. Apenas o governador foi convocado, teve a decisão do Supremo, não veio. Outros secretários foram convocados, só veio um secretário e o relator da CPI naquela Assembleia. Mas e os outros casos escandalosos? Não vamos investigar? Com evidências, com provas, suspeita de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, desvios.
Isso a CPI não está investigando de verdade. Ela tem foco apenas no governo federal. E isso é parte de uma retórica pré-eleitoral. Então, eu começo a observar a CPI numa trajetória de fracasso dos seus objetivos, porque não estão investigando com profundidade tudo que deve investigar. O foco da CPI não era o governo federal apenas, era o Ministério da Saúde, estados e municípios. Se a CPI terminar hoje sem avançar para esses casos apontados pela Polícia Federal ou CGU, ela cumpriu a sua missão? Eu acho que não. Certo? Obrigado, gente.